Meus amigos da Bandeirantes, ficou praticamente insustentável a situação do Guarani. O time fez uma partida bastante razoável contra o Botafogo, eu diria boa, em boa parte dos 90 minutos. Time intenso, organizado, marcando, jogando junto, agrupado. Esteve na frente duas vezes, primeiro 1-0, depois 2-1. Até 35 minutos administrava sem nenhum problema, estava com o jogo nas mãos. Seria uma vitória aí para chegar a 28 pontos e brecar o Botafogo, né? Com 32, vejam que a diferença ficaria apenas 4 pontos, mas aí começa a acontecer aquilo que aconteceu no campeonato inteiro, né? O desequilíbrio, a falha individual, a falta de concentração, a falta de recurso técnico. O Alan tirou o João Vitor, que estava muito bem na partida, mas aparentemente cansado, e veio com o tal do Marcelinho. O que estava fazendo no jogo nesse momento em que saiu o João Vitor? Estava fazendo uma segunda linha do lado esquerdo, na frente do Emerson Barbosa, e quando o Guarani perdia a bola, ele vinha para a recomposição. Entrou para fazer a mesma coisa o Marcelinho. E aí, numa jogada perdida, sem maiores consequências na linha de fundo, esse é o primeiro erro fatal para o Guarani, sai o cruzamento nos pés do Matheus Salustiano, que ia sair jogando o peito estufado e cabeça erguida, sem sequer ser molestado. E aí o que aconteceu? O Marcelinho, quando vai para interceptar esse cruzamento que não deu em nada, acerta por chegar atrasado, por perder o tempo da bola, a perna, o pé, o tornozelo do Negueba, que tinha entrado na partida há alguns minutos, e o juiz acertadamente dá pênalti. 35 do segundo tempo, o Botafogo não conseguia achar a bola. O Guarani, com as linhas bem ajustadas, não corria nenhum risco, administrava com tranquilidade, mas toma o gol. Faz um pênalti absurdamente desnecessário, ridículo. E aí, bate o Vitor Andrade 2-2. O jogo ia celeremente para o final. E aí, outro erro. O mesmo Negueba recebe uma bola ali pelo lado direito, né? Não ia conseguir evoluir, não conseguiria fazer nada com a bola. E chega o Emerson, atrasado também, deixa o jogador do Botafogo fazer o giro e aí dá um rapa. Uma falta lateral, última bola do jogo, 52 minutos, o jogo tinha 7 de acréscimos no segundo tempo, a bola é batida, o Pegorari comete uma falha que nem goleiro do Amador de Campinas comete, ele saiu com o braço só, com a mão fechada para dar um soco, e não é que ele espanou, ele errou a bola, ele passou reto como um caminhão sem freio, e aí a bola bate involuntariamente no Alexandre Jesus, que estava lá dentro, que o Pegorari não cortou, e vai para a rede. 3-2, um jogo que estava ganho e administrado até aos 35 do segundo tempo. Duas falhas individuais, mas imperdoáveis para jogadores de futebol profissional, comprometeram até que uma boa atuação do Guarani. E o Guarani toma uma virada na última bola do jogo e, para mim, a partir de agora, respira por aparelhos, mas tem parcas, praticamente nulas possibilidades de permanecer, lamentavelmente, na Série B para o ano que vem, meu queridíssimo Edu Pinheiro.